amar é bem parecida com a palavra mimar. Mas apesar de serem tão parecidas essas palavras, elas são bastante distintas. Porque na nossa geração, nós temos visto os pais mimando muito seus filhos, mas infelizmente pouco os amando. Porque o amor, ele não mima. O amor, ele cuida. O amor, ele não encobre o erro. Ao contrário daqueles que mimam. Os pais que mimam seus filhos são aqueles que, por falta da sua presença ou pela ausência da sua presença, eles procuram mimar os seus filhos, pensando que assim podem suprir a carência da sua presença, a carência do seu amor, a carência do seu cuidado. Mas ao contrário do que eles pensam, eles estão apenas destruindo a formação do caráter dos seus filhos. Porque o mimar os nossos filhos traz mais dano do que benefício. Porque quando mimamos os nossos filhos, nós não o confrontamos, nós não os corrigimos, nós não os orientamos, nós não os discipulamos. Porque nós pensamos que fazendo isso, nós vamos estar machucando, nós vamos estar ferindo os nossos filhos. Só que isso é uma mentira. Porque nós vemos muitos homens de Deus em toda a Bíblia Sagrada, que apesar de serem homens de Deus, homens ungidos, homens cheios do Espírito Santo, falharam na criação dos seus filhos, falharam na sua paternidade. Nós temos o exemplo de Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, um homem cheio do Espírito, um homem muito usado por Deus, um grande rei, falhou na criação dos seus filhos. Nós vemos também o exemplo de Samuel, um grande profeta, um juiz de Deus nessa terra. Um homem que foi usado para ungir o rei Davi, para ungir também o rei Saul e para ser usado na construção de muitos propósitos de Deus nessa terra, mas que infelizmente falhou na criação dos seus filhos. Nós temos o exemplo também do sacerdote Eli, um sacerdote de Deus, um sacerdote que cuidava da casa do Senhor, cuidava do templo, cuidava das coisas de Deus, mas infelizmente não conseguiu cuidar dos seus filhos. E isso envolve essa palavra, mimar, ao invés de amar. O amor, ele confronta, o amor, ele corrige, o amor, ele cuida, o amor chama para responsabilidade, o amor forma o caráter dos nossos filhos. Por isso eu quero convidar você, meu querido, minha querida, não abra mão de amar e de forjar o caráter do seu filho. Porque apesar da palavra amar ser muito parecida com a palavra mimar, elas são distintas. E ambas podem trazer tanto benefício como malefício para a vida dos nossos filhos. Mas eu acredito que os nossos filhos, eles serão amados e serão cuidados. Eles terão uma paternidade que vai direcioná-los para aquilo que chamamos e acreditamos como o propósito de Deus para a vida deles. Paternidade para a nossa geração. É isso que nós estamos comunicando, meus queridos. Eu me chamo Júnior Legi. Graça e paz seja com todos.